Olá, Beauty Lovers! Bem-vindos ao nosso canal Beauty Glow. Hoje vamos falar uma coisa muito importante e é para pessoas que têm algum projeto, de algum negócio, seja de estética ou não. Por quê? Porque eu vou falar um bocadinho em geral, tá bem? Eu vou falar em geral porque vamos fazer tipo um checklist com as coisas que são obrigatórias no momento de ter uma loja física aqui em Portugal. Vou falar hoje na parte física porque ter lojas online é diferente, ou seja, é preciso coisas, obrigações diferentes a ter numa loja física. Então, hoje vamos falar um bocadinho em geral, mas lembrando que minha área é estética e eu conheço perfeitamente o que é obrigatório na área da estética. Nas outras áreas eu posso falar de forma geral, mas não conheço, porque há muitos tipos diferentes de atividades. Como é óbvio, né? Vamos precisar uma caneta e folhas, falando o passo a passo de cada coisa. Primeira coisa e mais importante que vocês têm que ver, depende de sua atividade, é licenças. Licenças para o exercício da atividade. Por exemplo, na minha área de estética existe um tipo de licença ou um licenciamento, chama-se licenciamento zero. O que é isto? Que nós, como esteticistas, cabeleireiros, especialistas em unhas, não precisamos de uma licença para fazer a nossa atividade como tal, tá? Então, que tem um projeto de estética, pode ficar tranquilo nessa parte. Vocês, depende da sua atividade, tem que ver se é preciso ou não ter uma licença. Mas isso é a primeira coisa. Então, check. Marcar com a segunda coisa, que é o horário de funcionamento do estabelecimento. Ou seja, vocês têm que notificar a Câmara Municipal qual vai ser o seu horário para abrir, para fechar, almoço, tudo isso. Na área da estética também não é preciso. Então, vamos continuar. Terceira coisa é as licenças camarárias. Por exemplo, para colocar publicidade na sua loja. Então, vou colocar o meu exemplo. A minha loja fica dentro de um centro comercial. Portanto, não é preciso este tipo de licenças de publicidade. Mas, se a loja tem alguma janela, alguma coisa que dá para a rua e eu quero colocar publicidade lá, obviamente tenho que ter uma licença. Mas, para ser, se é para aqui, para dentro do centro comercial, não é preciso, tá? Então, também existem alguns tipos de isenção para licenças de publicidade. Se é uma licença menor de 60 centímetros de altura, ficas isento de pagar a publicidade, porque também se tem que pagar. Tens que ter não é só fazer a licença é paga, tá? Então continuamos. Por exemplo, cafés e esse tipo de coisas que precisam de ter gás, é obrigatório ter um certificado de inspeção de gás. Na minha área, tenho gás aqui, obviamente não é preciso, mas por isso que eu estava a falar, que depende do tipo de atividade. Vamos com mais uma coisa que é obrigatório mesmo para qualquer tipo de atividade, seja físico ou seja online. Isto é o livro de reclamações. É obrigatório, o valor do livro é mais ou menos 20, 21 euros. E tem que ter o livro físico
e tem que ter o livro digital. Se tem um site, ok? Então, vamos com um equipamento de incêndios. É preciso, é obrigatório. Isto vai depender do tamanho da loja. Existem muitas empresas em Portugal, depende a zona também, mas mais ou menos uma loja de 20 metros, por exemplo, só é necessário um extintor, porque isto vai depender do tamanho. Eu não sou especialista em nada de extintores, como é óbvio, por isso tem que ser mesmo com uma empresa, mas é obrigatório. Tem que ter os extintores, caixa de primeiros socorros, todo esse tipo de coisas, tá? Então, vamos lá. Isto é obrigatório para qualquer tipo de loja, é as tabelas de preço fixadas na loja, visíveis, tá? Então, tem que ser junto à entrada, tá? Tem que estar, pronto, visíveis. Ok, as emendas, no caso que seja alguma coisa de comida. Os avisos, é obrigatório. Avisos tipo de saída da emergência, esse tipo de coisas, é obrigatório. E os avisos do Covid, isso é obrigatório, como tens que desinfetar as mãos, a quantidade de pessoas que podem estar dentro da loja, o horário especial agora com o Covid, esse tipo de avisos tem que estar tudo certo. Depende se tem funcionários ou não, depende do tamanho da loja, depende do tipo de atividade, isto vai depender também de muita coisa, a higiene e segurança no trabalho. Ok? Então, para cafés e essas coisas de comida é preciso recolha de óleos alimentares usados. Outro tipo de loja, rastreabilidade do tabaco. Okay? São coisas que são mesmo obrigatórias, não é para a minha área, mas depende a sua área. É preciso desinfecção para coisas hoteleiras e esse tipo de coisas, é obrigatório. Uma coisa muito importante que obviamente é obrigatório para qualquer pessoa, para qualquer tipo de loja, de empresa, é a licença da música e da televisão. Os valores da licença da música, pelo menos, vão desde mais ou menos 170, 180, uma coisa que tem que ser anual, tem que pagar anualmente. Então, isso é só para a música, porque a televisão é mais uma licença, ou seja, para a música são 2 licenças, tá? Então, mais a televisão seriam 3 licenças. Isto é obrigatório. Ok. E agora, esta parte depende se vais ou não a ter funcionários. Que vais a precisar um mapa de horário de trabalho, para outro tipo de empresas, horário de trabalho para as viaturas, livro de alteração de horário de trabalho, livro de registro de trabalho suplementar, registro pessoal, livro de ponto, isso quando tens funcionários. Isto é obrigatório para qualquer pessoa e é muito importante, seja tenhas ou não funcionário, porque isso é obrigatório. A inscrição na Segurança Social, já vamos tratar disso mais específico. Outra coisa que é super importante e é mesmo obrigatória é o seguro de acidentes de trabalho. Isto é pessoal, se tens funcionário também tens que ter, e tens que ter um seguro de responsabilidade civil, que é sim, estás a atender um cliente e o chão estava molhado porque estavas a lavar o chão, outra pessoa, sei lá, qualquer coisa, e ele, pronto, escorrega no chão e tens que ter um seguro para esse tipo de acidentes. É um exemplo que estou a colocar, né? Então, tens que ter contrato de trabalho, se tens funcionários,
esse tipo de coisas. Informação escrita aos trabalhadores sobre as condições do contrato de trabalho, recibos do ordenado, relatório único, mapa de férias, libreta individual de controle, viaturas ligeiras e mercadorias, acordo sobre a isenção do horário de trabalho. São coisas que não é obrigatório. Isso, estou a falar disso porque é obrigatório para umas ou não. Como já tinha falado, isto é em geral. Isto que é obrigatório para qualquer, tem que ser a medicina do trabalho, no livro de turnos, quando é aplicável, obviamente. Então, tudo isso vai depender se tens ou não funcionários. Então vamos falar agora um bocadito das finanças. Isso, obviamente, é o mesmo obrigatório e vai depender se vais a trabalhar como uma empresa com nome individual, vais a trabalhar com os chamados recibos verdes, se vais a abrir uma empresa unipessoal. Tudo vai depender do teu tipo de empresa, se vais a ter funcionários ou não, se tens sócios ou não. Mas isso é muito conteúdo, e se vocês querem saber mesmo dessa parte das finanças, podem deixar aqui nos comentários e eu faço um próximo vídeo a falar mais um bocadinho mais específico de qual é o tipo de atividade que convém para cada pessoa e esse tipo de coisa. Lembrando que eu não sou profissional, eu não sou contabilista, advogada, nada disso. Eu estou a falar desde a minha experiência, ok? Para ajudar algumas pessoas que querem ter alguma ideia por onde começar, o que tem que fazer, ok? Então, antes de fazer tudo isto, do livro de reclamações, todo esse tipo de coisas, nós temos que tratar primeiro a parte das finanças. Por quê? Porque nós precisamos ter isso com um nome legal. Isso tem que ficar com o nome de alguma pessoa, de alguma empresa, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que tratar é as finanças. Se tens que abrir uma atividade, se tens que abrir uma empresa unipessoal, etc. Então, isso é a primeira coisa que temos que tratar, é as finanças. E depois, segurança social, fazer a inscrição na segurança social. Eu queria falar também, porque numa empresa depende se vais a trabalhar por marcações, se vais a serviços, esse tipo de coisas. Precisas um software de faturação, precisas um software para marcações. Então, eu tenho o meu queridinho, que é o Zap. Eu adoro. Por quê? Porque este software tem tudo, ou seja, tem a parte das marcações, tem um módulo adicional que é para a faturação, e tem uma parte muito importante que também é obrigatória, é a proteção de dados. Quando nós trabalhamos com clientes, obviamente, com fichas e esse tipo de coisas, é obrigatório ter a proteção de dados. Isso é mesmo obrigatório agora. Então, eu posso falar de muitos softwares de faturação, de marcações, porque eu já experimentei muitos. Mas o meu favorito, que eu fico com ele, é o Zap. Por quê? Porque não só com um tens tudo. Porque eu antes tinha software de marcação, software de faturação, ficava tudo separado, era com empresas diferentes. Ora, não tem que ser que isto seja mau, ok? Podemos ter empresas diferentes, porque gostamos de um bocadinho de cada um. Mas eu encontrei, eu achei que o Zap é tudo por um, e o atendimento é espetacular. Ou seja, eu com os olhos fechados é o melhor para mim, e tenho que experimentar.
Então, este software também permite ter ficha de clientes, ter ficha de fidelidade, porque os clientes vão tipo acumulando visitas. Tem muitas coisas boas. Dá para pagar com MBWay, ou seja, que os clientes podem pagar com MBWay. Tem muita coisa boa. Então, o software de faturação é obrigatório, porque nós temos que emitir faturas, mas não tem que ser um software por fora. Podem usar o próprio portal das finanças. Só que, para mim, mexer com isso é um bocadinho complicado. Para mim é muito mais fácil ter outro tipo de software que seja mais automático. De fato, eu não tenho a preocupação que tenho que enviar mensalmente o ficheiro da SAF. Mensalmente, desculpem. A Zappi tem essa opção que isso pode ser automático. Portanto, é muito bom. Porque temos sempre tanta coisa na cabeça que fica por aliviar um bocadito o trabalho. Então, para não falar tanta coisa, porque eu sei que é muita informação, eu fiquei assim no início, era muita coisa, e eu nem sabia por onde começar. Espero que tenha entendido um bocadito e tenham aí o checklist para mais ou menos saber o que é obrigatório. Como eu já falei, eu não sou a profissional, não posso falar para todas as áreas, mas posso falar um bocadinho em geral e posso falar na minha área de estética. Se tem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, eu vou continuar com os vídeos, porque isto é muito conteúdo e muita coisa para fazer. Então, é preciso ir devagar, para ir organizando tudo, tirar esse projeto do papel e pronto, começar. Muito obrigada, espero que tenham gostado do vídeo, beijinhos, podem ir às nossas redes sociais, que é Beauty Glow Leiria, e beijinhos!